O grande desafio a que esta Assembleia está chamada a dar resposta no ano parlamentar que agora começa é o de assumir por inteiro as suas responsabilidades na resposta ao desespero de milhares de compatriotas a quem a crise e os seus fautores roubaram todas as perspectivas de futuro. Os mais de 600 mil desempregados, aqueles a quem só os apoios sociais garantem um mínimo de vida digna. Os 100 mil precários a quem o Estado finge que não dá trabalho permanente e teima em não dar direitos mínimos. Esses são aqueles a quem estamos convocados a dar uma resposta clara. Essa é a nossa responsabilidade democrática. É por isso, em nome da democracia e só em nome da democracia, que aqui vimos repudiar o esvaziamento dos poderes dos representantes do povo para tomarem as decisões que ao povo respeitam. O visto prévio que o Ecofin decidiu impor aos orçamentos nacionais é uma insuportável hipoteca da democracia e é-o duplamente. Em primeiro lugar, porque retira aos representantes dos cidadãos o poder que só a eles cabe de decidir das despesas e das receitas públicas. E em segundo lugar, porque entrega esse poder a um grupo anónimo, a um grupo não eleito e não fiscalizável democraticamente. Os arautos desta Europa opaca, governada por tecnocratas sem alma, desta Europa com um déficit democrático cada vez mais flagrante, esses mesmos já não têm como disfarçar a sua cumplicidade com a consagração do avesso da democracia na Europa. Suprema ironia, os porta-vozes portugueses do dictate do visto prévio sobre os orçamentos nacionais levaram afinal a sério e tomaram como boa a sugestão há tempos insinuada de suspender a democracia para governar o país. Não se pode ao mesmo tempo escolher esta Europa do implícito, do escondido, do tecnicamente correto e fazer profissão de fé na democracia. Eles são cada vez mais opostos e o visto prévio é disso expoente claro. Não deixa de ser sintomático, aliás, ver que o consenso do Bloco Central sobre esta asfixia democrática, em que quem é eleito não tem poderes e que quem tem poderes não é eleito, se acabará por estender ao nosso orçamento de Estado. Não nos deixemos enganar pelo péssimo folhetim de verão, onde PS e PSD jogaram ao faz de conta sobre a aprovação de um orçamento que, antes de ser votado, já toda a gente sabe que será aprovado. E será aprovado precisamente pelos mesmos que há 3 meses se juntaram para aumentar os impostos e cortar nos apoios sociais às principais vítimas da crise. O Orçamento de Estado que o Governo se prepara para apresentar é a continuação do PEC acordado entre o Partido Socialista e o PSD, onde este último aumentou a crise. Esta obsessão recessiva do Bloco Central conduzirá o país a mais um ano de divergência económica com os outros países europeus. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, esta sessão legislativa é ainda convidada a usar os poderes de revisão constitucional ordinária e foi anunciada com fanfarra a apresentação de um projeto pelo Partido Social Democrata. Quero, por isso, deixar clara a posição do Bloco de Esquerda. A revisão tem um tempo próprio, que não é certamente o do debate do Orçamento de Estado para 2011, que vai ocupar este Parlamento em outubro e em novembro. E não é, muito menos, esse o tempo da eleição presidencial. Terminado esse processo eleitoral em fevereiro do próximo ano, pode então o Parlamento dar corpo a uma comissão eventual que inicie esse processo, considerando os projetos entretanto apresentados. O debate da revisão constitucional ajudou, no entanto, desde já, a clarificar algumas alternativas. Conhecemos agora melhor o sonho da direita para Portugal. Em primeiro lugar, o PSD quer uma economia em que a falta de justa causa não impeça o despedimento e em que a lei favoreça o desemprego. Com uma pura alteração de cosmética, onde falava de razões atendíveis para o despedimento, o PSD agora ressalva que essas razões atendíveis sejam legais.
dando a entender que até há coisa de 2 dias Passos Coelho estava disposto a abrir caminho constitucional para o desemprego à margem da lei. Amarrado à ideologia extremista que garante que o aumento do desemprego é a solução para o desemprego, porque baixa os salários num país de salários baixos, o PSD quer um país em que os trabalhadores estejam submetidos ao arbítrio. Em segundo lugar, o PSD quer um país em que se paga impostos para financiar o Estado, mas que o Estado não devolve na saúde e na educação, que se transformarão num negócio onde agora são um direito. Diz Passos Coelho que quem tem rendimentos médios, cerca de 700 euros por mês, terá que pagar a sua saúde. O PSD quer atacar a classe média e quem tem menos, com o maior aumento de impostos e de custos que já se conheceu em Portugal. Não é só o Estado Social que assim é posto em causa. É a própria sociedade que é destruída. Por isso, rejeitando terminantemente estas propostas, o Bloco de Esquerda apresentará o seu projeto de revisão constitucional em nome de regras republicanas que protejam a democracia na economia e na sociedade. E para isso avisamos já o Partido Socialista. Com uma política de defesa do Estado Social, deixará de ser possível a José Sócrates entregar os hospitais públicos ao Grupo Melo, aos hospitais privados de Portugal ou a outros grupos económicos e desarticular assim o Serviço Nacional de Saúde nas suas capacidades essenciais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda convida todos quantos defendem o Estado Social a juntarem-se contra o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde que o Governo está a desenvolver e contra a ofensiva que o PSD propõe com a sua revisão constitucional. Na hora das decisões, a escolha do Estado Social e dos serviços públicos exigentes e universais é a prioridade republicana. É a nossa prioridade, disse.